Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Análise Matemática 1. Nos vídeos anteriores nós começamos a estudar os números reais. No vídeo anterior nós explicamos o que era o supremo de um conjunto. Então, lembrando aqui, um conjunto X dentro dos reais, limitado superiormente, ou seja, os elementos do conjunto X estão todos à esquerda de uma certa cota, que eu vou chamar aqui de C. Então, os elementos de x estão para cá, para a esquerda, são menores do que c. E nós vemos que o supremo do conjunto x, ele é a menor de todas essas cotas superiores. Mas poderia ocorrer de esse menor elemento, vou colocar para cá em vermelhinho, poderia ocorrer de ele ser dele existir, mas não ser um elemento dos reais, ou por ser que ele não existir, porque nós demonstramos também no vídeo anterior que tem conjuntos que não possuem menor elemento. E eu estou dizendo que o supremo é a menor de todas as cotas superiores, é o menor elemento de um conjunto, por isso é que isso não existisse. Bem, o que ocorre é que a existência do supremo para conjunto limitado superiormente é o que caracteriza o conjunto dos números reais. O livro não destacou, mas nós vamos colocar isso como um axioma, dizendo que se você tiver um subconjunto reais limitado superiormente, o supremo sempre vai existir, vai ser um elemento que pertence ao conjunto dos números reais. Coloquei aqui como axioma, o livro não colocou como axioma, ele não destacou na realidade, está apenas perdido lá no texto, mas isso aqui é digno de ser destaque, porque é isso que diferencia o conjunto dos números reais dos números racionais em termos de corpo ordenado. O axioma, que eu chamasse o axioma da completude dos reais, é que todos os subconjuntos reais, não vazio e limitado superiormente, possuem o supremo dentro do conjunto dos reais. O conjunto dos números racionais não possui essa propriedade. É um exercício importante para vocês fazerem, principalmente vocês que estão da licenciatura. É bom para todo matemático. Mas vocês vão dar aula desses conteúdos, saber que existe conjunto de números racionais, limitados superiormente, isso é até um exercício do livro, pode até cair na prova, que não possui supremo dentro do conjunto dos números racionais. Essa ideia de completamento que a gente, dado uma estrutura, você completar ela, não é apenas para corpos, não. Isso tem outros contextos. Mas no nosso caso, a gente não vai se envolver com essas coisas um pouco mais sofisticadas. Então, a existência de supremo para qualquer subconjunto limitado de números reais tem várias implicações. Uma delas é que o corpo dos números reais ele é arquimediano. Do jeito que está colocado aí, está dizendo que o conjunto dos números naturais não é limitado superiormente, que o ínfimo dos inversos dos números naturais é o número zero, e dados quaisquer A e B pertencentes aos reais, sempre é possível você encontrar um número natural que você multiplica por um deles e ultrapassa o outro. Mas quando a gente faz uma analogia com a reta, fica bem mais fácil a gente entender o que está acontecendo aqui. Por que o conjunto naturais? A gente vai demonstrar, tá? Mas eu vou somente fazer aqui uma analogia. Ele não é limitado superiormente. Bem, se por algum acaso o conjunto naturais fosse limitado superiormente, então iria existir um supremo para esse conjunto dos naturais, porque o axioma diz que todo subconjunto não vazio limitado superiormente de números reais possui um supremo dentro do próprio conjunto de números reais. A propósito, eu chamei aqui de axioma, mas isso aqui é demonstrável, esse axioma. Ele é demonstrável quando você faz a construção dos números reais a partir dos números, por exemplo, das sequências de números racionais. Aqui a gente vai aceitar como axioma, porque a gente vai fazer essa demonstração. Então, o que significa dizer que
que o conjunto em números reais ele é limitado superiormente. Significará dizer que iria existir o supremo dele, um número aqui S que seria o supremo, e o conjunto dos naturais estaria todo à esquerda de S. Mas se assim fosse, quando a gente considerasse o número S menos 1, como o supremo ele é a menor de todas as cotas superiores, qualquer número menor do que ele, no caso S menos 1 é menor do que S, não pode ser cota superior. Isso quer dizer que vai existir um número natural que vai estar entre S menos 1 e S. Né? Porque se não existisse, S menos 1 seria uma cota superior, menor do que a menor das cotas superiores, que é o supremo. Bem, aí nesse caso, você tem que S menos 1 é menor que N, e agora somando a desigualdade, você vai ter que S é menor do que N mais 1, que não pode ocorrer, porque a gente está supondo que S é o supremo. O supremo é uma cota superior para o conjunto. E a gente acabou de encontrar um número N mais 1, se N pertence aos naturais, N mais 1 também pertence aos naturais. Aí se chegou a uma contradição, então o conjunto de naturais ele não é limitado superiormente, ou seja, ele cresce aqui infinitamente no sentido da direita. Então é isso que a condição 1 diz, que ele não é limitado superiormente. A condição 2 diz que o ínfimo desse conjunto 1 sobre n ser igual a zero, está dizendo bem que esse conjunto aqui ele é infinito, mas agora num pedacinho menor aqui. Está aqui o número 0. Supor que aqui seja 1. E o que a gente está fazendo é tomando elementos inversos naturais. O primeiro aqui é quando n for 1, dá 1 sobre 1, que é 1. Quando n for 2, dá 1 meio. E assim sucessivamente. Então, dizer que o ínfimo desse conjunto aqui é igual a zero é dizer que eu posso pegar esses números 1 sobre n tão pequeno quanto eu queira. Ou seja, então, assim como naturais ele é infinitamente, vamos dizer assim, grande, os inversos deles são infinitamente pequenos. E por fim, essa terceira condição, para você ter uma ideia do que está acontecendo, é que dá dois números reais positivos, vou colocar a cor aqui em vermelho, dado o número, digamos que o A esteja aqui e o B esteja para o lado de cá. A afirmação é que, dados quaisquer dois números reais positivos, é possível encontrar um número natural que, quando eu multiplique n por A, ultrapasse B. Ou seja, aqui eu tenho A, depois eu tenho A mais A, que é 2A, 3A. Então, uma hora você vai ultrapassar, né? Pensando em termos de geometria, aqui é A, 2A, que é tudo o mesmo tamanho, 3A, e assim, uma hora, continua esse processo, você vai ultrapassar a medida do segmento aqui, começando de 0 e terminando aqui no ponto B. Então vamos fazer a demonstração desse teorema, mas é mais fácil você lembrar dele utilizando essa analogia com a reta. Então vamos lá. Vamos para a primeira condição, e que é exatamente o que eu acabei de falar ainda há pouco. Se por algum acaso o conjunto dos naturais, se n é limitado superiormente, então pelo axioma existe o supremo, né? Porque o axioma diz que todo conjunto não vazio limitado superiormente possui supremo. Então existe um número S, que é exatamente o supremo de n. Só que o supremo é uma cota superior do conjunto. Então isso aqui implica dizer que para qualquer que seja o número n pertencente aos naturais, n é menor ou igual que S. Porque S é uma das cotas superiores, o supremo é uma das cotas superiores. Agora, sendo S o supremo, ou seja, a menor das cotas superiores, o número S menos 1 é menor do que S, né, porque eu retirei uma unidade, e S menos 1 não é cota superior.
Se não é cota superior, significa dizer que existe. Se ele não é uma cota superior, é porque existe. Vou escrever assim, então vamos explicar que existe um número natural que é maior do que esse número. Porque se não existisse, esse aqui seria uma cota superior. E não pode ocorrer, porque a gente está relembrando o tempo todo que o supremo ele é a menor de todas as cotas superiores. Então existem números naturais, tal que esse número S menos 1 é menor do que N. E a gente sabe agora que devido às propriedades da ordem, né, do corpo ordenado, a gente pode somar 1 aqui, não vai alterar o sinal da menor que. Então a gente vai ter então somando 1, que S menos 1 mais 1 da S é menor do que N mais 1. Relembrando que N é o número natural, N mais 1 pertence ao conjunto naturais. E agora a gente concluiu que existe um número natural que é maior do que uma de suas cotas superiores. Que não pode ocorrer, porque a gente está dizendo que S é uma cota superior. Então aqui a gente chegou a uma contradição. Contradição surgida de que fato? Do único fato que a gente supôs aqui. Se N é limitado superiormente. Então, conclusão. Concluímos a condição I do teorema. Ou seja, os naturais não é limitado superiormente. Apesar de que você possa dizer, professor, eu não podia pensar apenas na ideia só dos naturais, não, porque a gente já estudou os naturais, viu que os naturais ele é ilimitado, ou seja, não é limitado superiormente. Não, porque quando você trabalhar apenas com naturais, a única conclusão que você tem é que não existe nenhum número natural maior do que todos os outros naturais. Mas quem me garante que fora do conjunto naturais não existe um elemento que limite ele? Então, você não pode demonstrar essa afirmação olhando apenas para o conjunto naturais, né, sem ver o conjunto maior que o contém. Agora vamos verificar a segunda condição, que na verdade decorre dessa primeira. A segunda condição é que a gente quer mostrar aqui um ínfimo dos elementos 1 sobre n é igual a zero, onde n é naturais. Eita. Então a segunda condição, nós queremos mostrar aqui o ínfimo dos inversos dos números naturais é igual a zero. Então, para mostrar que um elemento real é um ínfimo de um conjunto, a gente tem que mostrar que o elemento é uma cota inferior e que é a maior de todas as cotas inferiores. Então, vamos primeiro verificar que é uma cota inferior. Vou chamar de asterisco. 0. Isso parece um O, mas é 0, tá? É cota inferior. Por quê? Porque eu não mostrei para vocês, mas quando o número A é um elemento positivo num corpo ordenado, não apenas nos reais, então o inverso desse elemento também pertence ao corpo ordenado. Vamos fazer aqui agora, não é tão complicado. Olha, se por algum acaso a gente sabe que a gente está na hipótese que A é um elemento que é positivo, a gente quer mostrar que o inverso dele também é positivo. Se não ocorresse isso, se 1 sobre A não pertencesse ao conjunto de elementos positivos, isso implicaria que o simétrico dele pertence, né? Porque a gente viu que quando o elemento não está dentro do conjunto, o simétrico dele está. Então vamos lá, aí você tem que menos 1 sobre A pertence a R+. E a gente está na hipótese que A
também pertence a R+. Isso iria implicar, como o conjunto dos elementos positivos é fechado com relação à multiplicação, quando eu multiplicar aqui os dois, menos 1 sobre A vezes A iria pertencer a R+. Só que menos 1 sobre A vezes A é exatamente igual a menos 1. Que isso não ocorre porque a gente sabe que 1 pertence ao... A gente mostrou isso no curso, que 1 é um elemento positivo, então o simétrico dele não é um elemento positivo. Né? Isso aqui é contradição que surge do fato de a gente supor que o elemento 1 sobre A não pertence ao conjunto de elementos positivos. Então, sempre que um elemento é positivo, o inverso dele também é positivo. Então, isso quer dizer que como os números naturais, que a gente já mostrou, são elementos positivos, os inversos deles também são elementos positivos. Né? Portanto, vou escrever aqui como N pertence ao conjunto de naturais que está dentro dos elementos positivos do corpo ordenado. Isso aqui vale em qualquer corpo ordenado, tá? Não necessariamente nos reais, não. Isso implica dizer que 1 sobre N também pertence a R+. E a gente viu que R+, é formado de todos os elementos que são maiores que zero. Então, portanto, 0 é menor que 1 sobre N para qualquer N pertencente aos naturais e, portanto, 0 é uma cota inferior do conjunto dos inversos naturais. Então, a gente mostrou a primeira parte, que 0 é cota inferior. Agora, vamos mostrar a segunda parte. Para ser o ínfimo de um conjunto, tem que ser uma cota inferior e tem que ser, vou colocar aqui um duplo asterisco. Não vou colocar duplo i, porque a gente está usando i, 2i aqui. A gente quer mostrar que 0 é a maior de todas as cotas superiores. Das cotas inferiores. É a maior das cotas inferiores. Para mostrar isso, a gente vai mostrar que nenhum número maior do que 0 pode ser uma cota inferior. Se nenhum número maior que 0 pode ser cota inferior, é porque 0 é a maior das cotas inferiores. Quando eu expliquei sobre supremo e ínfimo, falei as maneiras de você mostrar que elementos são supremo e ínfimo do conjunto. Então, seja C um número maior do que 0. Como a gente mostrar então que 0 é a maior das cotas inferiores, por ser C maior que 0, C não pode ser uma cota inferior. Mostraremos que C não é cota inferior. E para fazer isso, nós vamos usar a mesma ideia lá da reta. Bem, o que a gente quer fazer? Aqui está o 0, número 1, e assim vai. Então, o que a gente quer mostrar? A gente sabe que, intuitivamente, o que a gente conhece, que 1 sobre N vai ficando cada vez menor. Só que a gente não pode usar isso aqui, porque isso é uma coisa que a gente está querendo formalizar dentro do cálculo. A gente não vai usar aquela coisa que a gente usou no cálculo. Pegar a calculadora e fazer isso, não dá. Mas o que a gente quer é que, dado esse número C, maior do que 0, a gente quer encontrar um número natural, tal que existe um inverso dele que seja menor do que C. Porque se acontecer isso, C não vai ser uma cota inferior, né? Porque se ele fosse uma cota inferior, não deveria existir nenhum elemento do conjunto que fosse menor do que ele. Relembrando, o conjunto que a gente quer mostrar que é ínfimo é o conjunto dos inversos dos números naturais. Esse é o conjunto que a gente quer mostrar que 0 é o ínfimo. Bem, então, como fazer isso? Agora vamos fazer uma brincadeira. A gente quer encontrar um n tal que 1 sobre n seja menor do que C.
Nós podemos reescrever isso aqui como sendo 1 sobre C. Aqui são todos números positivos, tá, pessoal? Você pode fazer isso. 1 sobre C menor do que N. Ou seja, dado esse número C, nós queremos encontrar um número natural, tal que esse número natural seja maior do que 1 sobre C. Isso é sempre possível ser feito? É, porque a gente não acabou de demonstrar que o conjunto de naturais não é limitado superiormente, ou seja, dado qualquer que seja um número real, no caso seria esse número aqui, ó, qualquer que seja, sempre vai existir um número natural que é maior do que ele, porque ele não é limitado superiormente. Então agora eu vou voltar lá para explicar a questão. Tá? E assim está no livro, às vezes você vai estudar pelo livro e não entende como foi que o professor já chegou logo fazendo isso, mas ele já está muito acostumado e viu de cara. Se você não está muito acostumado, faça essa ideia para você encontrar quem é esse N. Então vamos voltando aqui, a gente quer mostrar que qualquer que seja o número C maior que zero, ele não é cota inferior. Então para isso, como N não é limitado superiormente, que foi a gente acabou de fazer agora, nós garantimos que o número 1 sobre C, né, N não é limitado superiormente, então o número 1 sobre C não é cota superior dos naturais. Logo, existe no natural tal que 1 sobre C é menor do que N, né? Porque senão, se não existisse isso, esse número seria uma cota superior para os naturais, e isso não ocorre. E agora aqui, a gente pode multiplicar tudo pelo inverso de N vezes C, para poder passar o C para cá, o N para cá. A gente vai multiplicar tudo por quanto? C sobre N. Como C é positivo e 1 sobre N é positivo, então C sobre N é positivo. Então não vai alterar aqui a desigualdade, então vai ficar 1 sobre N menor do que C. Ou seja, o que foi que a gente fez? A gente fez o seguinte. A gente quer mostrar que zero é o ínfimo do conjunto. É isso que a gente queria fazer. Tá aqui. Aqui são os inversos naturais. Começa com 1 sobre 1, que é 1, depois 1 sobre 2, 1 terço. A gente quer mostrar que o ínfimo desse conjunto é zero. Para mostrar que o ínfimo é zero, a gente mostrar que zero é cota inferior. A gente já demonstrou. Depois a gente quer mostrar que zero é a maior das cotas inferiores. Ou seja, qualquer que fosse outro número maior do que zero, C, esse número C não pode ser cota inferior. Tem que ter algum número dentro do conjunto dos inversos dos naturais. Deve ter algum elemento nesse conjunto que esteja antes do C. Ou seja, porque se isso ocorrer, se tiver um elemento bem aqui, isso quer dizer que o C ele não é cota inferior, né? Porque tem um elemento do conjunto que vem antes dele. E foi o que a gente fez, né? Dado esse número C, dado esse número C, a gente tem que 1 sobre C não é cota superior dos naturais, porque os naturais não é limitado superiormente. Então existe no natural N tal que N é maior do que 1 sobre C. Trabalhando aqui de forma com a desigualdade, a gente tem que 1 sobre N é menor do que C. Ou seja, a gente encontrou um elemento do conjunto que é menor do que C. Logo, C não é cota inferior. E, portanto, o ínfimo do conjunto dos inversos naturais é exatamente igual a zero. A terceira condição, nós vamos usar umas dessas parecidas com essa. A gente quer mostrar que terceira condição. Se eu tiver elementos A e B pertencentes a R+, existe um N pertencente aos naturais, tal que
eu posso multiplicar o n por A e esse resultado é maior do que B. E tem duas formas de fazer isso. Você pode pensar utilizando a primeira das coisas que a gente demonstrou, ou seja, a gente quer mostrar que n vezes A é maior que B, utilizando que o conjunto de naturais não é limitado superiormente, ou a gente pode demonstrar também utilizando a segunda condição que a gente acabou de demonstrar, que um ínfimo dos inversos naturais é igual a zero. Ou seja, a gente pode trabalhar com a ideia do infinitamente grande, naturais, a condição I, ou do infinitamente pequeno, né, o ínfimo de 1 sobre n é igual a zero. Eu vou fazer aqui das duas formas, tá bom? Vamos lá. Eu quero mostrar que n vezes A é maior que B. Então, vou pegar aqui um pedaço para a gente fazer as contas, para a gente não se perder. Bem, n vezes A ser maior do que B é a mesma coisa de dizer que n é maior do que B sobre A. A e B são números positivos aqui. Então pronto. A gente sabe que o número B sobre A não é cotas supernaturais, então vai existir um número natural n, tal que n é maior do que B sobre A, e agora eu posso multiplicar. Eu estou escrevendo onde a gente quer chegar, trabalhei com a ideia para ver o que estava acontecendo, como esse número B sobre A pertence aos números reais, ele não é cota superior aos naturais, porque os naturais não é limitado superiormente, vai existir um número natural n que vale isso. Aí agora eu vou multiplicar por A e voltar para cá. Então vamos escrever isso. Só que agora eu vou começar já com B sobre A. Como? Que é assim que todo livro faz. Você não sabe de onde é que veio aquilo. Como B sobre A não é cota superior dos naturais, então existe um número natural tal que n é maior do que B sobre A. Agora a gente pode multiplicar tudo por A, porque A é um número positivo, não vai alterar a desigualdade. Então a gente vai ter então que n vezes A é maior que B. Se a gente quisesse fazer isso utilizando a ideia do infinitamente pequeno, como fazer isso? A gente vai ter que inverter, né? Porque n naturais cresce infinitamente. 1 sobre n, como é que se diz? Infinitamente pequeno. Naturais infinitamente grande e 1 sobre n infinitamente pequeno. Então vamos ver como fazer isso utilizando infinitamente pequeno. Aí eu vou ter que trabalhar com 1 sobre n. Eu posso até inverter aqui, ó, como um maior que maior que b sobre a, então 1 sobre n é menor, passa para o lado de cá, 1 sobre n é menor do que a sobre b. Acho que deu certo, né? Passei para o lado de cá. Pronto. Então, como antes, a sobre b é o número que é um número real positivo. Esse número aqui, por ser positivo, ele é... Até colocar aqui, ó, a sobre b é maior que zero. Zero é um ínfimo dos inversos naturais. Então, a sobre b pode ser uma cota inferior desse conjunto? Não pode, né? Porque o ínfimo é a maior das cotas inferiores. Então, como a sobre b não é uma cota inferior, vai existir um elemento do conjunto, que é isso aqui, tal que esse elemento é menor do que esse número que não é uma cota inferior. Vamos então agora escrever essa parte que a gente já chegou, que é essa expressão aqui. Observe que eu tive que fazer análise para descobrir quem era esse número. Então, é a mesma coisa agora utilizando a ideia do infinitamente pequeno, tá? Que é a condição 2i. Então, como a sobre b é um número positivo, por que é positivo? Porque a e b são positivos. A gente acabou de ver que o inverso de b é positivo, multiplicar números positivos é positivo, então isso aqui é um número positivo. Como a sobre b é positivo, então a sobre b não é cota inferior
do conjunto. Por que não é, mais uma vez? Porque o zero é a maior de todas as cotas inferiores. Esse número aqui é maior do que zero. Então ele não pode ser cota inferior. Como a não é cota inferior, existe n pertencentes naturais, tal que um elemento desse conjunto, 1 sobre n, é menor do que a sobre b. E agora a gente pode multiplicar aqui, cruzada, até isolar. Então a gente vai ter que n vezes a, né, multiplicando tudo por n vezes b, aí vai ficar n vezes a aqui maior do que b. E vai ter situações que você vai usar uma ideia do infinitamente grande ou infinitamente pequeno. Bem, o vídeo já tem 30 minutos, pessoal. Eu vou terminar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os intervalos encaixados, que tem um monte de implicação dele. Obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.